prazer, galera, né, estar com vocês aqui nesse nosso projeto que estamos dando início, bom, agora, né, um projeto de lives, aulas gratuitas para a Polícia Militar do Estado do Ceará, para o concurso dos bombeiros também. Então é um prazer, né, estar com vocês aqui agora, beleza? Só colocar aqui o nosso chat para poder acompanhar vocês, né? Opa. Estamos, queridos. Pronto, acredito que já está tudo show. Então, galera, né? É um prazer, né, estar com todos aqui com vocês, né? Nosso projeto aqui de aulas focadas em atualidades, história do Ceará, geografia, para os concursos militares que irão vir agora adiante, tá bom? Lembrando o pessoal que está no Instagram também, foi um convite para você entrar lá no nosso canal do YouTube, que estamos ao vivo aqui agora, né? Vamos resolver algumas questões de atualidades e história do Ceará, beleza? Só ligar aqui a luz também, né, para aparecer, pronto, agora sim, né? A primeira vez, né? Eu sozinho, é um pouco complicado, né? Geralmente a gente sempre grava com operadores, tá bom? Então, galera, lembrando, tá bom, que o material já tá aí na descrição do vídeo, certo? Matéria totalmente gratuita aí. Trouxe umas 4 a 5 questões de atualidades e umas 3 de história do Ceará para a gente focar aqui agora nessa nossa aula, tá bom? Acredito, se a gente bater uma meta, né, aí de pelo menos 20 inscritos, eu vou deixar essa aulazinha salva, tá bom? Então, galera do Instagram que tá aí, fica o convite para a gente dar início aqui à nossa aula de História do Ceará e atualidades para o concurso militar, né? Aí tanto PM como bombeiro. Tranquilo? Beleza? Então, antes de mais nada, só me confirme como é que está o áudio, como é que está a iluminação. Alguém pode confirmar para mim? Aí quem está acompanhando pelo YouTube, saber se está tudo bem. Tem um delayzinho, né? Então, aí lembrando, né? Sempre quis fazer isso aqui, sempre quis fazer isso aqui. Se inscreve no canal, curte, né? Comenta aí, compartilha, tá? Ativa o sininho, né? Sempre quis fazer isso aqui. Então, tá show aí? O nosso áudio, tem nada atrapalhando não, né? E lembrando, o pessoal do Instagram que tá aí, né? Vamos lá pro nosso YouTube. Então tá show, beleza? Estamos, queridos, né? Quem é meu aluno e quem não é, já sabe ou vai aprender agora que eu tenho um costume de toda aula, né? Toda live, toda ao vivo que a gente vai entrar, a gente costuma trazer uma breve oração, beleza? Pessoal, por quê? Porque realmente, né, a gente deve, né, entregar nossa vida, nossos projetos a Deus, tá bom? É Ele, né, quem de fato nos sustenta. Então, a gente vai começar agora nessa nossa live, nossa primeira live do canal, tá bom? Se tudo der certo aqui, a gente vai continuar com esses nossos projetos. Fala, doutor Hermerson, né? Para a gente dar início, né? Começar bem entregando a nossa vida, entregando todos os nossos caminhos aos pés do Senhor, né? Então, quem tiver à vontade, fique aí, né? Feche os seus olhos aqui agora para que a gente possa fazer esse breve momento de entrega da nossa vida. Aqui, Senhor, eu quero te apresentar toda a nossa vida, a vida dos nossos alunos que estão aqui presentes, os nossos sonhos, né, de passar no concurso, de conseguir algo melhor para a nossa família, que o Senhor possa nos dar o sustento, né, mas primeiramente vem com a tua vontade no meio de nós. Te entregamos, Senhor, toda essa nossa aula, a vida de cada um, os familiares de cada um dos nossos alunos que está aqui, para que o Senhor possa nos abençoar e enchermos com o teu Espírito Santo. Né? Aqui também queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos deu, por essa nossa aula, né? Esse breve momento de conhecimento, de partilha, de troca de informações, tudo que o Senhor nos dá, vida, alimento, né? Uma casa, um sonho para que a gente possa buscar. Né? Então, queremos te entregar, Senhor, toda a nossa vida, essa nossa aula e a nossa vida em tuas mãos. Amém, 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 amém. Então, o áudio está show, matemática com Franzé, grande Franzé, o melhor matemático que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvidas. Grande amigo meu. Então, galera, de novo, pessoal do Instagram, vem comigo para nosso YouTube, que vamos dar início agora, beleza? A nossa aulinha. Vou jogar aqui o nosso material para vocês. Tá aqui o material na sua telinha, a nossa live pelo YouTube, né? Hoje, 24 de julho, às 19 horas, o nosso foco iremos resolver questões, tanto de atualidades como de história do Ceará, beleza? Então, bora aqui comigo para a nossa primeira questão. Agora tá aí eu e você,
né? Aí, perdão, eu e o slide na sua telinha. Então, trouxe essa questão para a gente debater um tema relacionado ao meio ambiente, né? Não dá para a gente trabalhar atualidades se nós falarmos de meio ambiente. Toda banca gosta, toda banca tem uma tareazinha, né, em relação ao meio ambiente. Temos fatos muito relevantes, tá bom? Tanto a pontos positivos como a pontos negativos em relação ao Brasil na pegada de meio ambiente. Caio, como assim pontos positivos, né? O Brasil é um dos pioneiros aqui agora em relacionado à produção de energia limpa como hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde é um tipo de tecnologia que está sendo desenvolvido lá no Porto do Pecém, em parceria com o Porto de Roterdã, lá na Holanda, em que eu pego a molécula da água, né, o H2O, né, aplica a eletrólise nela, que é um processo químico de aplicação de energia elétrica, né, de rompimento das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Aí, se essa energia elétrica já vier de uma fonte limpa, né, como o Ceará é muito forte na eólica e na solar, a gente consegue obter um hidrogênio verde, um hidrogênio totalmente limpo, que é uma fonte renovável, algo que devemos caminhar cada vez mais, tá bom? Então o Brasil está sendo pioneiro. Ano que vem, que é o que a questão vai girar em torno, né, em 2025, o Brasil vai sediar, né, um evento chamado COP, que iremos debater daqui a pouco, tá bom? Então o Brasil está, né, assinando os grandes destaques aí na produção de caminharmos, né, para as fontes mais limpas, beleza? Mas também tem ponto negativo, meu aluno, né? Tudo tem os dois lados da moeda, né? Os índices de desmatamento aí no Brasil em relação ao Cerrado tá enorme, né? Queimadas agora no nosso Pantanal, beleza? Então, assim, cara, o negócio tá bravo, né? Então, bora lá para nossa questão. Então, boa noite a todos que estão no canal. Se inscreve aí, viu? Sempre quis falar isso aqui. Então, vamos lá. Em 2025, o Brasil sediará em Belém do Pará, tá bom? Um grande evento organizado pela ONU, que é a chamada COP30, tá bom? Criada em 1994. Em 2024, essa COP, né, que é a chamada COP29, tá bom? A 29ª edição das COPs vai acontecer lá no Azerbaijão, né? Geralmente acontece em outubro para novembro. O que é que discute essa convenção, meu aluno? Bora começar por partes, né? Seguinte, atualmente nós estamos passando por mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas atualmente estão se traduzindo em basicamente dois fatores. Caio, quais são eles? Opa! Pessoal, quais são eles? Nós temos aqui, ó, o nosso aumento das temperaturas, né? E vamos nos atualizar aqui, viu? Já vamos nos atualizar. 2023 foi o ano mais quente já registrado na história da humanidade. O senhor Antônio Guterres, que é o chefe da ONU, ele falou que nós já não vivemos mais um aquecimento global, e sim uma ebulição global, tá bom? Então, galera que também está focado em redações discursivas, Enems, já atualiza o vocabulário de vocês, beleza? Já atualiza o vocabulário. Ebulição global, tá bom? Então, mas tá quente para dedéu, né? Tá quente só porra. E o seguinte, vamos olhar agora em outra perspectiva. 2023 foi o ano mais quente já registrado na história da humanidade, mas, entretanto, todavia, pode ser o ano mais frio daqui para frente, né? Porque a tendência, de fato, meu aluno, é piorar, tá bom? Beleza? Então, nós temos, né, o aumento das temperaturas e nós temos também eventos extremos. Olha o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Naquelas chuvas, abre aspas, que era para acontecer na normalidade, veio de forma muito extrema. Calores, ondas de calores, né, lá no hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, de forma bem mais pesada. 2021 o Brasil passou por uma seca. A seca foi severa. Então, esses eventos extremos estão ficando cada vez mais constantes. E ontem, né, foi divulgado, ontem mesmo, né, dia 23 de julho de 2024. Por que eu estou dizendo a data? Né, caso você assista depois, já se atualizar. Só foi soltado um relatório da NASA que ela falou que talvez daqui a 50 anos existam áreas no Brasil que sejam inabitadas. Né? Então, assim, meu chapa, o fumo tá grande, né? E Caio, professor, macho, como é que foi, né? Como é que começou essa marmota aqui, né? A partir de quê? A partir de como o ser humano aí foi degradando, né? Foi piorando, né? Agredindo o nosso meio ambiente. Meu aluno, seguinte, né? Seguinte, isso aqui, ó, né? Todos esses aumentos das temperaturas, esses eventos climáticos, são traduzidos, né, a partir de algumas atividades antrópicas, ou seja, né, o ser humano vai fazendo aí no meio da sociedade, principalmente, ó, a partir das indústrias, né, quando a gente pega lá o carvão, né, os combustíveis fósseis vão queimar na geração das indústrias, tá bom? Em usinas termoelétricas, para geração de energia termoelétrica, beleza? E também relacionado aos automóveis, né, automóveis, tá bom? Então, ó,
Tudo isso aqui utiliza o que eu conheço como combustível fóssil, que é um tipo de energia não renovável e um tipo de energia suja. Professor, por que é suja? Porque ela emite gases poluentes, tá bom? Por exemplo, o CO2, o CH4, tranquilo, beleza? E meu aluno, nós passamos a agredir, né? Os índices de degradação ambiental começaram demais, cara, principalmente em contexto de pós-revolução industrial. Pós-revolução industrial. E, cara, o que é uma revolução industrial? Uma revolução, ela marca a mudança do comportamento de uma sociedade, né? No caso, a revolução industrial, ela marcou a mudança do comportamento do ser humano na forma de produção. Né? Antigamente nós tínhamos mais o artesanal, mais o manufatureiro, né? O trabalho mais braçal. E claro, a produção era pouca. A necessidade de matéria-prima era baixa. Consequentemente, os níveis de degradação ambiental também eram baixos. Né? Agora não, veio a revolução. A máquina surgiu. A máquina trabalha bem mais rápido que o ser humano. Consequentemente, a produção aumenta, os níveis de degradação ambiental vão aumentar, porque eu preciso de mais matéria-prima, aumentando a degradação ambiental, né? E sem contar que uma característica marcante da primeira, viu? Estou falando de primeira revolução, é justamente o uso do carvão, que é o combustível fóssil, né? Então, ó, a partir da Revolução Industrial, cara, a gente foi degradando demais o nosso meio ambiente, beleza? Aí veio a segunda revolução, meu aluno. Segunda revolução se espalhou para outros países, porque isso aqui começou, né, lá na Inglaterra. Aí na segunda revolução, no século XIX, veio para outros países e os Estados Unidos descobriram o petróleo, utilizando outro combustível fóssil, aumentando cada vez mais a concentração desses gases poluentes. A gente vem para o século XX. Guerras mundiais, aumento da população mundial, mais pessoas precisando de recursos, consequentemente aumenta os níveis de degradação. Principalmente, né, o processo de industrialização dos países emergentes, tá, caiu o Brasil, o México, a Argentina, tanto que as primeiras conferências ambientais na década de 70, né, basicamente, para defender o meio ambiente, criticavam a gente, né, porque tava aí usando, né, indústria e tudo, sendo que eles esqueceram, né, e que primeiro eles, basicamente, agrediram a nossa natureza, tá bom? Então, pequeno panorama para te explicar a partir de como o ser humano foi degradando e aumentando as emissões de gases poluentes, beleza? Tá bom? Então, ó, para tentar solucionar isso aqui, né, a ONU, ela criou lá na década de 90 uma reunião chamada COP, Conferência das Partes, que é uma reunião, meu aluno, que tenta, né, trazer estratégias, tenta debater justamente as mudanças climáticas, tá bom? Mudanças climáticas. O que é que eu posso fazer para tentar reduzir esse aumento da temperatura? Aí que vem a solução: evitar desmatamento, migrar para fontes mais limpas, fontes mais alternativas, né, fontes renováveis, beleza? Tá bom até aqui? Então, essa COP, um evento que o Brasil vai sediar ano que vem lá na cidade de Belém, né, que vai abrir o show até a Joelma, né? Eu vou tomar um é brincadeira. Vai ser, se traduz em mudança climática, tá bom? E uma muito importante, você tem que saber, que foi a COP 21, 2015, aconteceu lá em Paris. A partir dessa COP, nós tivemos o atual acordo que está em vigência, a atual vigência é meio redundante, mas é o acordo que está em vigência, que é o chamado Acordo de Paris. O Acordo de Paris é esse o acordo que está na vigência, que visa trazer estratégias para a redução das mudanças climáticas, viu? Tenta aí conter o aumento até o final do século em 2 graus Celsius, tá bom? E reduzir a níveis pré-industriais em 1 grau Celsius e meio, beleza? Então, gabarita a nossa primeira questão, item D de dado, beleza? Então, como é que foi aí? Primeira questão, show de bola, alguma dúvida? Como é que está o ritmo da aula? Tá show? Me passa o feedback aí, meu aluno, para me saber aqui. Deixa eu sair aqui, né, para aparecer os dados. Galera que tá aí no nosso Instagram, corre lá pro canal, tá bom? A gente tá fazendo resolução aqui de atualidades de história do Ceará, focada já no concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros, beleza? Tá bom? Então você que tá entrando aí, né, vem lá, o link já tá aqui nos stories do nosso Instagram, tá bom? Franzezão, show de bola. Perfeito, perfeito. Então vamos avançar para a nossa segunda questão. Meu aluno, a última banca, né, do concurso do bombeiro foi a CESP. A CESP ela tem um formato de questões certo e errado, né? Então também o nosso foco é bombeiro. Trouxe umas questões aqui do modelo certo e errado.
essa questão é sobre geopolítica internacional, mais para ser preciso, nos conflitos internacionais que estão acontecendo agora, que é o conflito entre Israel e Hamas, beleza? Bora ler aqui a questão, aí eu trago, né, digamos assim, um estopim de como é que começou o conflito atual e no contexto histórico também, beleza? Então, bora ler a segunda questão. Márcio, muito bom, obrigado. Carelli, top, show, muito obrigado. Então, bora lá. Os ataques aos navios de carga no Mar Vermelho têm gerado atrasos e maiores custos em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Meu aluno, essa questão aqui, como eu falei, é uma questão que abarca, né, o conflito atual entre Israel e Hamas. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível contigo para me te explicar como é que começou essas tensões, tá bom? No contexto histórico e trazer o estupim agora em 2023, beleza? Então bora lá. Um ponto de partida muito massa é usar, né, pode parecer piada, mas de fato é usar a Bíblia, né? A Bíblia é um documento histórico que ela vai retratar a história do povo hebreu, tá bom? E aqui bora as nossas observações. O povo de Israel hoje, é o que eu conheço na Bíblia Antiga como povo hebreu, tá bom? Beleza? O povo da Palestina hoje, né, o povo palestino é o que eu conheço na Bíblia também como povo filisteu, né, lá na Bíblia. E toda aquela região de Israel, faixa de Gaza, toda aquela região lá que fica localizada lá no Oriente Médio, eu conheço antigamente como Canaã. Então, a Bíblia ela é um documento que ajuda bastante a nós entendermos esses conflitos, tá bom? Então, vou voltar aqui para o slide, para que a gente possa fazer um breve, né, assim, contexto histórico, tá bom? Para entender como é que começou as tensões entre esses dois povos. Então, tu sabe, né, que lá na Bíblia, né, Caio, eu nunca vi, né, escola dominical, catecismo, se preocupa não, vai dar certo, amém? Ó, é o seguinte, lá na Bíblia, cara, fala que Deus, né, o Senhor Todo-Poderoso, prometeu uma terra, vou até aparecer aqui para tu, né? Prometeu uma terra que lhe jorrar leite e mel, simbolizando a fertilidade, né? Que essa terra prometida era chamada Canaã. Prometeu para um rapaz chamado Abrão, né? Abraão aceitou a promessa e passa agora a virar o nome de Abraão, né? Abraão vive lá toda a sua vida, vem Isaac, vem Jacó, Jacó tem os 12 filhos, um deles, o José, ele é vendido na condição de escravo, não é verdade? E quando José, né, ganha toda aquela simpatia do faraó, ele vira governador do Egito, chama o povo hebreu para o Egito, que fica localizado na África, beleza? Então começa a história do povo hebreu lá na África, num país chamado Egito. Porém, o que foi que aconteceu? O povo hebreu, mais uma vez, entra na condição de escravos. Né? Aí você sabe que viu um rapaz chamado Moisés, ganhou a missão de libertar o povo hebreu. Né? O povo hebreu caminha os seus 40 anos no deserto, não é verdade? E quando, né, o povo hebreu chega na Canaã, lá já tinha um povo, o povo filisteu. Então, ó, desde o passado, aquelas terras já tem umas tensões entre esses dois povos, né? Acontece que, de fato, o povo hebreu consegue ocupar aquela terra, né? Aí começa o reinado de Saul, começa o reinado de Davi, e vem o reinado de Salomão. E o bafuê começa aqui, tá bom? O bafuê começa aqui. Por quê? Por tradição, o filho mais velho é que deve assumir, de fato, o trono, não é verdade? É que deve assumir o trono. Porém, o que foi que aconteceu? O filho mais velho de Salomão, ele não tinha tanta virtuosidade, né? Aí Salomão vai, na sua infinita sabedoria, dá o trono do povo hebreu para o filho mais novo. E, meu chapa, tu sabe que quando envolve terra e herança, né, o fumo é bem mais lá embaixo, né? Aí houve a ruptura do povo hebreu, beleza? Quando houve a ruptura do povo hebreu, nessa divisão, claro que o reino se enfraqueceu. Aí vieram os povos para conquistar, vieram os babilônicos, vieram o Império Romano. E, meu aluno, o Império Romano, cara, quer você queira ou não, né, conquistou muitos povos e durante a história do Império Romano, uma figura muito importante nasceu que foi a figura de Jesus. Jesus vive toda a sua vida e Roma se cristianiza, ou seja, adota o cristianismo como religião, né, que é aceitar Jesus enquanto Filho de Deus. E claro, se eu sou todo soberano e quero, né, dominar, eu vou impor a minha religião, eu vou impor o meu costume. O que foi que aconteceu? Roma impõe o cristianismo para o povo hebreu. Só que teve uma ala, meu aluno, que não quis se cristianizar. Essa ala foi expulsa para a Judéia, nascendo assim o judaísmo. O nome desse movimento nós chamamos de diáspora.
diáspora judaica, que é a expulsão do povo hebreu da sua terra prometida. Aí, para ganhar tempo, bora lá para o século XIX. Professor, o que foi que aconteceu no século XIX? Nós tivemos, né, a unificação da Itália e da Alemanha, né, vieram a tornar países. E meu chapa, nessa época, meu aluno, o povo judeu, né, já judeu, era o povo mais disperso no mundo todo. Aí se você for um pouco mais velho que nem eu, tu vai lembrar de um quadro lá do Gugu, chamado De Volta à Minha Terra. De Volta à Minha Terra, né? Aí meio que despertou na comunidade judaica um sentimento de querer voltar para sua terra, né? O nome desse movimento nós chamamos de sionismo, lá no século XIX, que é a volta do povo hebreu, né, hoje judeu, para hoje Palestina. Só que adivinha quem já estava lá? Os árabes palestinos desde o século XIII, cara, desde o século XIII, né? Então, de início foi uma ocupação aqui pacífica, mas o problema se dá, meu aluno, lá no século XX. O que aconteceu no século XX, professor? No século XX nós tivemos, né, a Segunda Guerra Mundial. Os judeus, perseguidos pelo movimento chamado nazismo, né, Holocausto e tudo, sofreram bastante. Tanto que a expressão, né, judiar significa sofrer como judeu. Aí quando a ONU, em 45, ela é criada, ela meio que quer fazer um reparo social. Né? O que é que o povo judeu mais queria? Um pedaço de terra para chamar de seu. Então, a partir da resolução 181 da ONU, com grande participação do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, né, a ONU ela pega o território da Palestina, divide em dois, dá a parcela maior para hoje Israel, né, cria o Estado de Israel, e a porção menor para a Palestina. Meu aluno, você enquanto árabe, iria aceitar isso? Não. Houve um movimento chamado Recusa Árabe, né? Nós não iremos aceitar. Foi formada uma comunidade dos pais ali, daquela região lá do Oriente Médio, chamada Liga Árabe, né? Para atacar Israel. Porém, Israel foi ganhando todas as guerras. Por quê, professor? Ela recebe a ajuda militar norte-americana. Guerras importantes, né, que você deve saber. Guerra da Independência, 48. Guerra do Canal de Suez, na década de 50. Guerra dos 6 Dias, na década de 60. Guerra do Yom Kippur, na década de 70. E o muito importante, eu quero chamar a sua atenção, que é a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu lá em 63. Israel aqui, cara, consegue ampliar os seus territórios, tá bom? Israel consegue ampliar os seus territórios, né? Lá na Guerra do Yom Kippur, na década de 70, tivemos o primeiro país árabe a reconhecer aí o Israel enquanto um país legítimo, né? A partir do acordo de Camp David, que foi o Egito. Beleza até aqui? Show de bola? Então, ó, estou tentando construir contigo aqui uma linha do tempo para a gente entender a origem dos conflitos, né? Então, chegamos aqui já na década de 70. Duas coisas importantes antes de nós caminharmos aqui para, de fato, a atualidade. Na década de 80, minha aluna, que vai nascer o Hamas. O Hamas, ele surge com um movimento chamado Primeira Intifada. Intifada, né? 1987, tá bom? 1987, perdão a letra, certo? 1987. Aqui surge o Hamas, um movimento, né, terrorista de origem sunita, beleza? De origem sunita, tá bom? Caio, o que foi essa primeira intifada? Quando Israel foi, né, ganhando as guerras, principalmente pós-guerra dos 6 dias para lá, ela foi ampliando, né, seus territórios e montando assentamentos. E lá em Jerusalém, né, a galera, em represália a essa ocupação de Israel, começou a tacar paus e pedras, né, em militares israelenses. O nome desse movimento foi conhecido como Primeira Intifada, da Primeira Intifada. E aí surge o Hamas, né? Grupo terrorista que sim precisa ser acabado, né? Mas ambos os lados não estão com as mãos limpas, né? Como nós sabemos, tá bom? E para finalizar esse contexto histórico, lá na década de 90, nós tivemos, né, o chamado Acordo de Oslo, que foi o último e talvez único acordo de paz que nós tivemos entre os dois povos, no caso palestinos e israelenses. Beleza? Tá bom? Até aqui? Show de bola? Então eu tentei trazer, né, de forma bastante objetiva aí o contexto histórico. E professor, o que foi que aconteceu, né, para termos os conflitos atualmente do ano passado, né? E como é que tá agora? Meu aluno, nós tivemos, né, vou aqui voltar um pouco para a tela, certo? Nós tivemos no ano 2020, tá bom? 2020, né? O presidente dos Estados Unidos ainda era o Trump. A gente vai resolver uma questãozinha sobre eleições presidenciais, tá bom? Segura aí. Em 2020, os Estados Unidos estavam mediando uma parceria comercial entre a Arábia Saudita e Israel.
A Arábia Saudita, ela é um dos países mais importantes que nós temos naquela região do Oriente Médio. O Irã, o Hamas, né, temendo que caso a Arábia Saudita viesse a ter essa parceria, outros países pudessem reconhecer Israel, né? Então, aí não foi interessante para o Irã, né, no caso a Palestina, perdão, o Hamas, ter essa aproximação, tá certo? Então, Israel, né, é atacada, mas Israel sabia que ia ser atacada, segundo um relatório egípcio, certo? Pelo Hamas, né? E professor, por que o senhor falou que Israel sabia que iria ser atacado? Isso aqui quem fala é o Egito. Por quê? A popularidade do primeiro-ministro lá de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, não estava muito bem. Ele estava adotando medidas autoritárias. Ele estava reformando o judiciário. Ou seja, imagine que o presidente do Brasil hoje colocasse só ministro do STF da base dele. E isso é autoritarismo. E o Benjamin Netanyahu estava adotando isso. Então, talvez, para abafar um pouco o caso, Israel permitiu ser atacado, né, para tentar mais, respirar um pouco, ou pelo menos esquecer esse episódio. Então, o estopim foi isso. Uma aproximação que iria ter entre a Arábia Saudita e Israel, tá bom? Beleza? E, Caio, como é que tá agora? Meu aluno é o seguinte, cara, é o seguinte. Teve uma porrada de resolução lá no Conselho de Segurança da ONU para parar, né, para parar aí o ataque, né? Mas pela própria estrutura do Conselho, pelo poder de veto, os Estados Unidos vetaram as resoluções, né? Porque os Estados Unidos lucram, né, com a guerra, né? Aí a população hoje, né, está de Gaza, principalmente parte de Gaza, está muito recuada naquela região hoje no sul da Palestina, certo? E nós temos as principais tensões, né, pela escalada do conflito, né? Nós temos aqui outras organizações participando do conflito em represália à ação de Israel. Essa questão vai girar em torno de uma tensão que está acontecendo lá na região do Mar Vermelho. Existe, eu vou voltar para cá, no Mar Vermelho, né, um ataque por parte de um grupo chamado Houthis, que eles atuam no Iêmen, tá certo? Houthis. A escalada do conflito também já está chegando no Líbano, a partir de uma organização chamada Hezbollah. Né? Tivemos a embaixada, né, do Irã atacada lá na Síria. Então, além, né, de todo o terror, né, que o povo palestino, assim, pouco falando civis, né, estão sofrendo pelo o ataque lá de Israel, tá certo? Nós temos a tentativa, né, temos aí a escalada dos conflitos para outras regiões, né? Então você vê que é um conflito, não é atual, tá bom? Há muito tempo assim, eu queria ter mais tempo para explicar para ti, mas eu acredito que deu certo, né? E essa rota do Mar Vermelho, ela é muito importante porque cerca de 30% do comércio mundial passa por ela, tá bom? Ela passa ali pelo a África, contornando a parte lá da Europa, beleza? Então é muito importante essa rota comercial. Então, voltando agora para a nossa questão. Os ataques aos navios têm gerado atraso nos meus custos? Sim. Professor, por quê? Porque estão procurando agora outras rotas para escapar desses ataques. E, claro, rotas maiores, maior uso de combustível, maior preço no frete, né? E quem acaba pagando, infelizmente, o conflito, de fato, é a gente, né? Beleza? Então, gabarito está correto. E vamos para a nossa terceira questão, agora geopolítica internacional, falando de um ponto muito importante, que são as eleições norte-americanas, viu? Bora lá! Sobe aqui como é que tá no chat. Show! Show de bola, beleza, beleza. Tranquilo. Então, galera que tá no Instagram, bora lá comigo aqui na nossa live no YouTube. O link já tá aí nos stories, beleza? Tá bom? Então, meu aluno, voltando agora para a nossa terceira questão, que tem muita coisa para ser falada, né? É uma questão que vai falar um pouco sobre as eleições presidenciais norte-americanas. É o seguinte, ó, quando existe, né, quando vai acontecer eleições presidenciais, as bancas gostam demais, porque é um assunto, né, que mexe com a política internacional. Pelo fato do mundo ser um mundo mais globalizado, nós temos, né, uma decisão impactando, influenciando todo o cenário geopolítico mundial, tá bom? E claro, na nossa atual ordem mundial, nós temos a soberania norte-americana. Então, saber quem vai ser o próximo presidente norte-americano é muito importante, né? Atualmente, nós temos o presidente Joe Biden,
né, que desistiu, né, da campanha presidencial e indicou a Kamala Harris, né, que é a atual vice-presidente dele e a primeira mulher negra a ser vice-presidente, sendo, né, aí talvez a futura presidente norte-americana, porque hoje, né, dia 24 de julho, nós temos, né, as pesquisas de intenções, a Kamala Harris ultrapassando o próprio Donald Trump, que é o representante lá dos Estados Unidos. Então, permita-me aqui agora te explicar como é que funciona um pouco o cenário político norte-americano, que é um pouco diferente do Brasil, tá bom? O Brasil, como você sabe, é um país que adota um pluripartidarismo. Existe uma porrada de partido político, né? Aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, né? Porque eu não sei se vai derrubar a live. Mas tu sabe que existem diversos partidos políticos. Tem partido político que tu nunca nem viu na vida, né? Mas como é que funciona lá nos Estados Unidos? Nós temos o partido dos democratas e nós temos, do outro lado, né, o partido dos republicanos. Republicanos, tá bom? Republicanos. Pessoal, dá para fazer uma alusão com direita e esquerda no Brasil? Cara, não. Mas se fosse esticar a baladeira, os democratas eles têm uma pegada mais do progressista, né? Progressista, algo que se assemelha. Se a gente fosse esticar muito a baladeira na comparação com a esquerda, centro-esquerda no Brasil. E os republicanos, a base mais conservadora, né? Que se de novo fosse, né, fazer a comparação, seria a direita ou ultradireita aqui no Brasil, tá certo? Professor, como é que funciona o sistema, né, de votos lá nos Estados Unidos? É que nem no Brasil, a galera vai lá um dia, vota no mesmo dia, sabe? Né? O cara que ganhou mais recebe, vai ser presidente. Lá funciona um pouco diferente, tá bom, meu aluno? Lá funciona um pouco diferente. Seguinte, nós temos lá nos Estados Unidos cerca de 55 estados, né? 55 estados. E cada estado, né? Ó, cada estado norte-americano possui possui X números de delegados. Tá bom? Aí é que tá a treta, né? Você provavelmente vê no jornal, né? O Biden, por exemplo, venceu, né, lá no estado do Texas, né? O Trump, por exemplo, venceu lá na Califórnia, por exemplo, né? Porque quando é feita a contagem dos votos, né? Imagine que aqui, né? Vou pegar um estado, sei lá, aleatório com um número aleatório, né? Vou pegar, por exemplo, o Texas, né? Vamos supor que o Texas tenha, sei lá, 30 delegados, né? 30 delegados. Aí o Trump, né? Sei lá, conseguiu aqui 20 delegados e o Biden conseguiu 10, né? Caio, quantos delegados serão contabilizados para o Trump? 20 ou 30? Meu aluno serão delegado para ele, os 30 delegados, né, serão colocados na conta do Trump, por exemplo, os 30, tá bom? Então, o candidato à presidência que vencer no estado, ele não leva o número de delegados que ele venceu, ele leva todos os delegados. E muito importante é a Califórnia, que a Califórnia apresenta o maior número de delegados que nós temos. Então, acaba vencer na Califórnia, cara, na porção mais oeste dos Estados Unidos, é muito importante para ele, tá bom? E assim que funcionam as eleições norte-americanas. Nós temos a super terça no começo do ano, né, onde se escolhe basicamente quem serão os principais representantes, e até a votação final em novembro, né, é disputado essas candidaturas nos estados, né? E quem vencer lá nos números de delegados, né, leva todos, tá bom? Leva todos, beleza? Então é assim que funciona, beleza? Aí, o sistema eleitoral norte-americano é bastante complexo, né? Pelo fato aqui do objetivo da aula ser apenas uma resolução, eu não consigo te abordar mais, mas eu acredito que você entendeu, né? E bora agora ler a questão. As eleições norte-americanas podem afetar a economia brasileira a partir do momento em que o protecionismo econômico estadunidense foi efetivado por um novo mandato presidencial. Não, não vou dizer para você que essa questão está correta, né? Aí é o seguinte, como é que está essa eleição norte-americana? Nós temos, de um lado, representando os democratas, agora, possivelmente, a atual vice-presidente, a Kamala Harris. E a Kamala Harris, é importante a gente falar dela, por quê? Porque é a atual vice-presidente, né? Mulher negra, né? Filha de imigrante, né? Mãe indiana e pai jamaicano, consegue, né?
destaque a partir, né, que ela nasce na Califórnia, perdão, aí ganha destaque, né, como procuradora-geral do Estado, depois, né, entra na chapa com o Biden ao Senado Federal e posteriormente ela entra, né, como vice-presidente dos Estados Unidos, né, então provavelmente ela será a principal candidata do Partido dos Democratas. E os republicanos escolheram o ex-presidente Donald Trump, que levou um tiro, né, lá no Texas, né, salvo engano, tá bom? Levou um tiro, né? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então, ó, essa questão ela fala sobre o protecionismo em relação à economia europeia, à economia brasileira. Pessoal, por que essa questão está correta? Porque é o seguinte, caso o Trump ele ganhe as eleições, o Trump ele tem uma política meio que protecionista antiglobal. Traduzindo, ele quer apenas o favorecimento norte-americano. E como é que ele faz isso? Né? Como é que ele fazia quando era presidente? Ele aumentava impostos vindos de outros países. Né? E claro, prejudica a economia do Brasil caso a gente não consiga vender. Né? A gente só lucra se a gente vender, na é verdade. Então, essa questão, ela gira em torno, caso, né, ó, um novo mandato presidencial relacionado ao Trump, tá bom? Então, tentei trazer para você aqui, né, o máximo de informações sobre as eleições presidenciais norte-americanas, beleza? Aí, como é que tá aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente finaliza atualidades e vamos, né, para a história do Ceará. Como é que tá aí, gente? Como é que tá aí, meu aluno? Tá show? Tá rápido? Tá no pai dele? E já segue aí, viu? Já compartilha a live. Tá tranquilo? Show de bola? Esperando aqui vocês confirmarem. Então bora avançar, né? Vamos avançando. Vamos avançando. Só pra gente, antes de começar a história do Ceará, outras eleições que você precisa ficar atento, tá bom? É relacionado às eleições que aconteceram agora em Taiwan, né? Temos um novo presidente em Taiwan, o senhor Lai Ching-te, né? Que reafirma as tensões relacionadas à China e Taiwan. Temos também as eleições do Congresso Europeu, o grande avanço da extrema-direita, mais eleições presidenciais também no México. México, Claudia Sheinbaum, a primeira mulher presidente, né, no México, assume o mandato, né? Também na Índia, o Narendra Modi, né, ele consegue o seu terceiro mandato, né, muito apertado. Então, outras eleições também que você precisa ficar atento, beleza? E aqui, meu aluno, a gente vai começar, né, a parte de história do Ceará. Começando pelo começo, começando na parte de formação do Ceará, os primeiros capitães, né, os primeiros fundadores do nosso estado, tá bom? Beleza? Fundadores do nosso estado do Ceará. Já focando aqui numa questão certeira de prova no teu concurso da Polícia Militar, que é que é a história do Ceará. Então é o seguinte, antes de mais nada, alguns avisos que você precisa saber caso vá começar a estudar a história do Ceará agora. Não dá para estudar a história do Ceará sem antes você ter um conhecimento sobre a história do Brasil. Mas não se preocupe que não é a história do Brasil todo, né? Mas você sabe que o que acontece no Brasil impacta, consequentemente, no Ceará, tá bom? Então é o seguinte, ó, a nível de história do Brasil, a nossa história, né, divide a nossa idade de ocupação, de formação do nosso território em três idades, ou três eras, né? História do Brasil, ó. História do Brasil, certo? Nós temos o período do Brasil colônia, de 1530 até 1822, certo? Temos o período do Brasil Império, que se dá em 1822 até 1889, beleza? Dividido nos seus três períodos, né? Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E por fim o período atual, que é o Brasil República. Beleza? Que cidade? 1889, né? 15 de novembro de 1889 até os tempos atuais. Bom,
Aí o que é que você precisa saber a nível de história do Ceará nessas três idades, nessas três eras? Aqui, ó, em relação ao Ceará, você precisa saber da formação, você precisa saber da pecuária, tá bom? Movimentos importantes como a própria Revolução Pernambucana, caiu até no concurso da PM21, beleza? Aqui no período do Brasil Império, o que é que tu precisa saber sobre o ciclo do algodão, né? É muita coisa, ciclo do algodão. Questão também da libertação dos escravos. Você sabe que o Ceará foi a primeira província a abolir os escravos. E um movimento chamado Confederação do Equador. Confederação do Equador, beleza? E no período República, vai mostrar para que é várias coisas, né? Ceará na Segunda Guerra Mundial, ditadura Ciolina, tá bom? Modernização conservadora, o Ceará na era da ditadura militar, beleza? Mas vamos focar na primeira parte, que é a formação do nosso território, tá bom? Então é o seguinte, ó, vou aqui apagar essa tela, viu? Vou aqui apagar essa tela para a gente ter espaço. Tela, cadê? Vou apagar aqui mesmo, né? Pronto. Tá aqui o pincel. Ó, quando a gente fala sobre formação do território do Ceará, o que é que a gente precisa saber, sendo bastante objetivos com você, meu aluno? Basicamente, quem foi o nosso capitão donatário, né? E os processos que ajudaram a formar o nosso Ceará, tá bom? Seguinte, quando o nosso território brasileiro foi dividido num sistema de capitanias hereditárias, isso se deu em 1534, o nosso primeiro capitão donatário do Ceará, no caso Ceará, né? Foi um rapaz chamado, isso aqui em 1535, um rapaz chamado Antônio Cardoso de Barros, tá bom? Antônio Cardoso de Barros. Já respondendo a nossa questão, que é o gabarito do ITE, mais uma se aprofundando um pouco mais. O senhor Antônio Cardoso de Barros, ele não demonstrou interesse em vir ocupar o nosso território, porque, segundo ele, a viagem até aqui era um pouco conturbada, o Ceará não, né, dispunha dos recursos principais da época, que era o ouro, os nossos nativos eram bastante, na linguagem portuguesa, bastante hostis, né? Então, tivemos uma série de fatores que influenciaram para que o Ceará e o Antônio Cardoso de Barros não viessem a ocupar o nosso território, beleza? Tanto que, ó, a primeira expedição de colonização do Ceará só se deu em 1603, liderados pelo primeiro capitão-mor do nosso estado do Ceará, que foi o Pero Coelho de Souza. Porém, é o seguinte, a missão inicial do Pero Coelho não era ocupar o Ceará, era expulsar os franceses lá do Maranhão, que por tabela, né, aí acabou ocupando aqui o nosso Ceará, e de fato é importante que o Pero Coelho fez, ele funda o Forte Santiago, tá bom? Forte Santiago, onde hoje fica a Barra do Ceará, onde hoje fica a Barra do Ceará. Então, professor, o fundador do Ceará foi o Pero Coelho? Não, tá bom? A literatura, né, fala que o fundador do Ceará foi outro rapaz, né? O Pero Coelho, ele foi o primeiro líder, né, de expedição, de colonização, né, do nosso estado. Mas, na história, atribui o título de fundador do Ceará a um rapaz chamado, vou colocar aqui, ó, fundador do Ceará. A história atribui o título a esse rapaz aqui, o senhor Martim Soares Moreno, tá bom? Cerca de uma década depois, né? E lembrando que o Martim Soares Moreno estava nessa primeira expedição aqui, né? Então ele já teve contato com os indígenas, já sabia como era um pouco mais ou menos como funcionava aqui, né? E o Martim Soares Moreno, ele pega esse forte aqui, que reformula ele para Forte São Sebastião. Beleza? São Sebastião, tá bom? Então, aí um pouco, né, do processo de formação do Ceará. Então, ó, o que é que a gente extrai de informação? Que a ocupação do Ceará se deu de forma tardia, se deu de forma a partir de expedições militares, né?
porque tínhamos capitães mor vindo para cá, né? E a ocupação se deu quase 70 anos depois, tá bom? Beleza? Mas respondendo à primeira questão, né? De fato, aí pergunta quem foi, né? O rapaz que recebeu a capitania, gabarito item E, Antônio Cardoso de Barros. Vamos para a nossa segunda questão. A respeito das sesmarias, né? Que são repartições menores da capitania hereditária, e a ocupação do território cearense, vamos julgar aqui as afirmativas. Afirmativa 1. Capitanias hereditárias formadas em 34 constituíram a primeira organização político-administrativa do Brasil. Isso está correto, porque o nosso território, né, se a gente for pegar lá na história, foi dividido assim, né, em capitanias, e essa é a primeira organização. A segunda se deu lá no período do Brasil Império, quando nosso território ficou dividido no sistema de províncias. E a terceira, que é a atual, no período do Brasil Republicano, o nosso território é dividido em estados, tá bom? Então, a 1 está correta. Vamos para a 2. Ao todo, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, tá correto? Cujos donos chamavam-se capitães donatários, que o primeiro rapaz que recebeu, né, aqui no Ceará de forma primária foi o Antônio Cardoso de Barros, né? Então eles tinham a função de desenvolver aquela terra e cuidar militarmente, correto? Ó, olha aqui, né? Ocupação também militar, 2 está correto. E olha 3, o primeiro capitão que distribuiu os sesmarias foi o Martins Afonso de Souza. Com essa prática, as capitanias hereditárias eram também divididas em repartições menores, que eram sesmarias. Isso também está correto, né? O Martins Afonso de Souza foi o responsável geral pela partilha das capitanias, e quem recebeu aqui do Ceará foi o Antônio Cardoso de Barros, beleza? Então todas estão corretas, gabarito, item D de dado. E a nossa última questão para finalizar essa nossa live aqui, né? Capitão Mor do Ceará, foi um militar que defendeu os interesses da coroa lusitana no Brasil. Lusitana, né, portuguesa, beleza? Objetivando fazer com que todos os países europeus reconhecessem o Tratado de Tordesilhas. E atenção, ele é considerado o fundador do Ceará. Então, quem é que a história atribui ao título de fundador do Ceará? O senhor Martins Soares Moreno, que na literatura alencarina também pode ser encontrado como o Guerreiro Branco, no romance Iracema, né? Guerreiro Branco. Tá bom? Gabarito item A. Então, meu aluno, aqui eu agradeço demais a participação. Segue aí nas redes sociais, se inscreve no canal, comenta aí, curte, né? Para que a gente tenha força e ânimo para fazer, né? Trazer esse material aqui de qualidade, totalmente gratuito para você, beleza? Então, como é que foi aqui? Temos quantas pessoas? Temos 3 pessoas, né? Isso mesmo, né? Começa difícil. Mas como é que foi aí a live? Show de bola, tá bom? Então, beleza. Então, aqui vamos despedir de vocês. Galera do Instagram, valeu, tchau, tchau. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.